Boa tarde, minhas crianças! Como que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje, quarta-feira. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre conto popular. Os contos também fazem parte do folclore. Isso mesmo, são histórias que são contadas de geração em geração, de pais para filhos, né? De avós para os netos. Então vamos lá, pegue seu livro de língua portuguesa e abram na página 140. Vamos iniciar a leitura. Para iniciar, você já ouviu alguma história antiga, mas muito conhecida? Alguma história que seu pai, ou seu avô, ou sua mãe, ou alguém, sua avó, alguém da sua família já contou para você? Qual foi essa história? Há histórias que são chamadas de contos populares e são transmitidas de geração em geração. Você vai ler um conto popular sobre um sapo esperto. Por que será que esse sapo é esperto? Por que será? Leia silenciosamente para descobrir. Então você vai fazer aí sua leitura silenciosa, vai acompanhar junto com a Pro e nós iremos descobrir por que esse sapo é esperto. Essa história é um conto popular. Os contos fazem parte do folclore, faz parte da cultura do folclore. Então vamos à leitura? Leitura conto popular. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincar. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como havia de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinhos não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pernas. Nas pedras. Pedras não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Não, me bote no fogo, me bote no fogo, na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram pegar o sapo por uma perna e tchim, bum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é o sapo com medo d'água. É também um ditado popular. Quem escreveu esse conto foi Luiz da Câmara Cascudo. Conto de Animais, São Paulo, Globo 2013, página 18. Então vocês descobriram por que o sapo é tão esperto? Toda vez que os meninos queriam matá-lo, né, ele inventava uma desculpa. Fogo não pega em sapo, a faca não fura o couro do sapo, os espinhos não furam o sapo. Então toda vez que os meninos tentavam matá-lo, ele inventava uma desculpa. Quando falou da lagoa, o sapo foi muito esperto. Ele falou, não, a lagoa, eu vou afogar, eu não sei nadar. E o sapo é um bicho d'água. Então os meninos acreditaram que ele não sabia nadar. Levou o sapo para a água, jogou ele na lagoa e ele ficou todo satisfeito. Então, nem sempre a gente pode acreditar, né, naquilo que está dizendo. Então o sapo ele foi muito esperto quando ele disse que ele não sabia nadar, E na verdade ele é um bicho que vive na água, né, na terra e na água também. Então o sapo ele foi muito esperto. É por isso que quando vemos alguém recusar o que mais gosta, então quando alguém está recusando o que gosta,
as pessoas têm o costume de dizer: é o sapo com medo d'água, é o sapo que tem medo d'água. Porque na verdade o sapo não tem medo de água, ele é um bicho da água. Na página 141, sobre o autor. Quem é Luiz da Câmara Cascudo? Nasceu em 1898 em Natal, Rio Grande do Norte, e morreu em 1986 nessa mesma cidade. É considerado um dos maiores respeitados pesquisadores do folclore do Brasil. Ao longo de sua trajetória, recolheu e registrou muitas histórias e cantigas da cultura popular brasileira, transmitidas oralmente, transmitidas através da fala. Então, ele é um dos pesquisadores muito importantes para o folclore brasileiro. Ele pesquisou, ele fez várias histórias, sobre os contos, histórias do folclore brasileiro. E aí temos um livro dele, Contos de Animais, que é um livro desse autor, Luiz da Câmara Cascudo. Vamos para a interpretação do texto. Número 1. A história começa com a frase: o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo? O que ele fez? Qual foi a esperteza dele? Então você vai reescrever aí qual foi a esperteza do sapo. O que ele fez para ele não morrer? Número 2. Releia a história e pinte no texto. Então você vai voltar lá na página 140 e vai pintar no texto. Pode pintar aí no livro. De amarelo, você vai pintar as falas dos meninos. Então, quando os meninos falam, você vai pintar as falas dele de amarelo. Lembrando, as falas sempre inicia com travessão. Lembra que nós já estudamos esse assunto? Sempre quando tem uma fala dentro de um texto, é com travessão, inicia com travessão. E de verde, você vai pintar as falas do sapo. Quando os meninos falavam, o sapo respondia. Então, a fala dos sapos, você vai pintar de verde. Ela também inicia com travessão. Número 3. Os trechos que não foram pintados pertencem à fala do narrador. Narrador é quem conta a história, Então, quem conta a história no texto a gente chama de narrador. É aquele que está narrando a história. Pinte os quadrinhos das frases abaixo que pertencem ao narrador. Você vai pintar os quadrinhos que pertencem ao narrador, que não é nem fala do menino e nem fala do sapo. Vamos para a lagoa. Essa fala é do sapo, ou é do narrador, ou é dos meninos? Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos. Como havia de fazer? Pedra não mata sapo. O sapo mergulhou, veio em cima da água gritando. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir. Com voz de choro. Então você vai pintar somente as falas do narrador, somente quando o narrador está narrando a história. Número 4. Quem são os personagens dessa história? Quem são os personagens que fazem parte dessa história? Você vai escrever aí no número 4. Página 142. Vamos lá, número 5. Releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história acontece em um tempo que não pode ser determinado. Escreva, você vai escrever esse primeiro parágrafo que fala, num tempo que aconteceu a história. Então, você vai escrever essa expressão aí. Número 6. O que o homem fez com o sapo? O que o homem fez com o sapo? Você vai escrever aí. Número 7. Os meninos judiaram dele muito tempo e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Então, no lugar de judiaram, qual é a palavra que você pode colocar aí que não vai mudar o sentido da palavra? Você vai pôr uma palavra aí que não vai mudar o sentido. E fartaram, se fartaram. Se for necessário, você pode pesquisar também no Google, na internet, Uma palavra que tem o mesmo sentido. Nós já estudamos sobre isso, Palavras que têm sentidos
semelhantes, que não mudam o sentido da frase. Aí você vai responder no número 7. Número 8. Ligue o que os meninos haria contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Você vai ligar, aí, tá vendo? Tem as imagens e tem a frase à frente com a palavra. Espinhos, pedras, fogo, água. Aí do outro lado, afoga o sapo, se sente em casa, não atravessam a pele, não matam o sapo. Você vai ligar essas palavras. Número 9. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. Converse, o que você acha dessa atitude? Você acha que essa atitude que os meninos estavam tendo com o animal é correta? A gente pode machucar e maltratar os animais? E aí, dê a sua opinião. Será que era correto fazer isso com os animais? Claro que não, né? Copie uma frase do texto que mostra que o sapo está fingindo para os meninos. Então, você vai copiar aquela frase do texto que o sapo foi muito esperto, né? Ele fingiu, ele estava fingindo que ele gostava de fogo, que ele gostava que a faca não ia matá-lo. Então, você vai escrever aí, certinho? Eu vou ficar esperando a sua devolutiva, eu vou ficar esperando a sua resposta. Um forte abraço da sua Prolídia.